Agora a tua palavra será ministrada, Espírito Santo. Que tu tomes, Pai, seu servo Diácono Felipe, sua mente, seu coração, sua vida. Que como tu tens usado ele, Espírito Santo, muito mais ainda do que tu já tens feito, tu possa usá-lo, Senhor, com poder, com propriedade, Senhor, com profundidade. Que a tua palavra transforme em nós, em cada um que for ouvi-la. Que a tua palavra transforme o que for preciso em cada um, Senhor, produzindo os mais excelentes frutos na vida do teu próprio servo, que seja esse, Senhor, o resultado que ela dê. Em nome de Jesus, nós já te oramos agradecidos. Amém? Boa noite a todos, saúde irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Privilégio estar aqui com os irmãos, seja na quarta, seja na terça, independente do dia, é uma honra estar aqui. Ainda mais tendo a oportunidade de fazer uma das coisas que mais amo de fazer, que é falar sobre o Deus que transformou a minha vida. E para começar, gostaria de pedir aos irmãos que abram, por favor, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos dar seguimento ao nosso projeto de pregações expositivas na Epístola de Tiago. Eu parei lá em Tiago, fui até o 18 e hoje vamos retomar com o versículo 19 até o 26, por favor. Enquanto vocês procuram, só dar aquela pincelada rápida para lembrar um pouco da epístola, né? Tiago, como já falei aqui em outra oportunidade, é o irmão de Jesus. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. E o Tiago, irmão de Jesus, a sua epístola é peculiar. Diferente de todas as outras epístolas, ela é uma epístola muito prática, muito direta, né? Ela é uma epístola que não dá voltas. Ele é muito direto. Parece que Tiago nos dá a sensação de que ele não tem tempo a perder, de que ele não quer perder tempo, e sim que ele quer correr de forma prática, objetiva e direta. E isso é muito importante, porque Tiago ele só se converteu ao cristianismo após Cristo já ter sido crucificado. Então, de certa forma, Tiago se converteu de uma forma tardia. E ainda assim, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. E ainda assim, Tiago conseguiu se tornar um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então, vamos retomar a leitura, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla um espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, como eu disse, Tiago ele era muito prático. Tiago nos dá a sensação de ser alguém muito objetivo, muito direto. Tiago, como se converteu de forma tardia e ainda assim conseguiu se tornar um dos líderes da igreja em Jerusalém,
parece que Tiago correu, se aprofundou, se debruçou de forma profunda nas Escrituras e se converteu de coração, corpo e alma. E isso se reflete aqui na sua epístola, que trata muito das obras, da prática, do que se aprende. E sendo assim, ele começa dizendo: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, disponham-se de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer, irmãos, é que nós temos que ter sabedoria. E em vez de nos precipitarmos muitas vezes em falar, que nós tenhamos um entendimento de que nós temos muito mais a ganhar quando ouvimos, e que sejamos tardios a nos irar. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na igreja e confesso para os irmãos que foi uma luta para conseguir chegar aqui. Já cheguei um pouco tarde, em cima da hora, correria, 2 crianças em casa, uma delas está com o pé imobilizado, não consegue se mover direito. E a gente chega já estressado do trabalho, cansado, e aí qualquer coisa já é motivo para a gente perder um pouco da paciência que a gente tem. Quando eu escolhi essa palavra, parece que ela foi apontada totalmente para mim. Cheguei em casa, e aí, como um curioso, ou sei lá, uma armadilha do inimigo, como a pastora falou aqui, né? O acusador, o diabo, ele está de redor, sempre esperando a espreita, né? E ele colocou na minha cabeça de eu ir fazer as contas do mês que vem. E eu fui olhar minhas finanças, no telefone, cartão de crédito, as coisas, e um cálculo rápido, eu já estou devendo. Pouco a pouco, passamos pouco da metade do mês e eu estou devendo o salário do mês que vem inteiro. Né? Aconteceram alguns imprevistos, eu fiquei doente, o Davi ficou doente, é gasto, é Uber, é remédio. E cara, aquilo ali me deixou totalmente estressado. Pouco depois de eu ter chegado em casa. E aí eu falei, caramba, eu trabalho e não consigo, e as coisas vêm, e a ira foi tomando conta de mim, já dentro do coração, aquele sentimento de que nada dá certo, né? E nós como cristãos é difícil lidar com esse tipo de coisa. E aí eu falei, vou deixar isso pra lá, vou tentar não raciocinar, vou tomar um banho, vou estudar um pouco para ir para a igreja. E aí fui no meu guarda-roupa procurar uma calça jeans, e tô com a calça aqui alguns números maiores. Não sei se vocês perceberam, essa calça aqui é do meu irmão. Minhas 2 calças estavam para lavar, molhadas, dentro da máquina. Falei, caramba, hoje é o dia, hoje é o grande dia. Aquele estresse, correria, criança para dar banho em cima da hora, meu irmão chegou atrasado, tudo. Eu falei, não, nada vai me impedir de chegar na igreja hoje, porque eu tenho algo para falar e tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir, e por isso eu vim. E como o Tiago falou, nós temos que ter mansidão, sermos tardios para nos irar, né? E eu sofri, pelejei, mas me controlei, estou aqui. E um ótimo exemplo da Bíblia se encontra lá em 2 Reis, capítulo 22. Vamos abrir, por favor. 2 Reis, capítulo 22. Vamos começar pelo versículo 10. Eu quero lhes mostrar um exemplo de quando um homem é tardio para se irar e pronto para ouvir, consegue mudar a realidade não só dele, mas de toda uma nação. 2 Reis, capítulo 22, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 13. Amém? Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote:
a Ecão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que nos está escrito. Vamos dar ênfase ao versículo 11, onde diz: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei em questão nessa passagem é o rei Josias. Ele era rei de Judá, durante um período em que Judá inteira estava muito perdida e tomada pela idolatria. E a história aqui narrada vai dizer que o seu servo Safã achou um livro da lei, que era a Bíblia do Antigo Testamento, provavelmente Deuteronômio, e ele lê ao rei, um rei que não conhecia as Escrituras, que não conhecia Deus, e um povo que estava perdido, idolatrando a outros deuses. E aqui Josias, num belo exemplo do que Tiago fala que uma pessoa deve ter, que é ser pronto para ouvir. Josias era rei desde os 8 anos de idade, e todas as palavras que foram proferidas por Safã, muito provavelmente iam de encontro a tudo aquilo que o rei Josias fazia. Palavras pesadas, duras, mostrando o erro daquela nação e daquele rei. E Josias, como rei e desconhecedor de Deus, ele poderia ter se negado a ouvir e com ira ter mandado rasgar aquele livro. Mas ele fez diferente. Ele não rasgou o livro. Ele rasgou as próprias vestes em reverência ao Deus Altíssimo. Ele se prostrou. Mais para frente vai dizer que ele se humilhou. Ele foi pronto para ouvir. E as palavras não somente ficaram nos seus ouvidos, elas foram colocadas em prática. Josias conseguiu fazer uma revolução inteira em Judá. Ele distribuiu o livro da lei, aquele mesmo que mudou a sua vida, para todo o povo de Judá, transformando aquela nação que estava mergulhada na idolatria em uma nação que começou a voltar às práticas de Deus. E lá no versículo 18 vai dizer: Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se eterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Deus fez uma promessa a Josias e disse que todas aquelas assolações que viriam contra ele e contra o povo já não aconteceriam mais enquanto ele estivesse vivo. Elas só viriam após Josias partir, e sabemos o que aconteceu no final. Então, um belo exemplo do que Tiago fala a respeito de sermos prontos para ouvir a palavra de Deus, e não somente as ouvi-la, mas para frente ele vai dizer: não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, senão enganando-nos a nós mesmos estaremos. Josias praticou a palavra de Deus e ele mudou todo o destino de uma nação, mesmo que temporariamente, pois depois o povo se perdeu. Mas enquanto ele esteve vivo, o povo foi se voltando para Deus. Então, aí nós vemos a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela pode transformar não somente a nós mesmos, mas a toda a nossa nação que clama pelo bem. Uma nação que cada vez mais vai se perdendo em meio a esse caos que o mundo vem passando, onde todos as nossas diretrizes cristãs vão sendo atacadas de formas esmagadoras, onde os papéis se inverteram. O que parece bom aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, é tratado como mal.
nós somos atacados o tempo todo, e há países em que o cristianismo é um crime, com pena de morte, sem direito à defesa. Quantos cristãos estão no mundo hoje passando por tantas dificuldades, sendo que aqui no Brasil somos a grande maioria da população. Nós cristãos aqui no Brasil somos mais da metade dessa nação. E como cristãos, se fôssemos ouvintes da palavra de Deus e praticantes, com certeza nós conseguiríamos mudar a realidade do nosso país. E as coisas parecem que não funcionam dessa forma, não é mesmo, meus irmãos? As coisas parecem que saíram do nosso controle, e talvez muito pela falta do estar pronto para ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago vai seguir a sua epístola dizendo sobre a prática da palavra, e ele vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. O que Tiago está dizendo é: toda vez que nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, somos como um homem que se olha no espelho, vê os seus defeitos, vê os seus erros, vê todos os seus pecados, mas se retira da frente daquele espelho, e assim que ele sai, ele se esquece de todo o reflexo que ele viu. Mas o homem, aquele homem que ouve a palavra de Deus, e apesar dela doer, porque muitas vezes nós pegamos a Bíblia com o sonho, com a vontade, o desejo no coração de atestar algo que a gente tanto quer, mas quando abrimos a Bíblia e a lemos, ela vai totalmente na contramão do nosso desejo. Nós almejamos algo, abrimos a Bíblia fala: não. O outro lado, renúncia, abra mão dos teus prazeres, dos teus desejos, muitas vezes até dos teus sonhos. Largue tudo e vá para o outro lado. Mas ainda assim, nós temos que permanecer diante do espelho, nos examinando todos os dias para sabermos se somos dignos de carregar o jargão de sermos cristãos, porque é um privilégio, irmãos, é uma honra para poucos. E indo no mesmo caminho em que Tiago, gostaria de contar uma história interessante para ilustrar a questão da prática da palavra. Certa vez um jovem herdou de seu avô um terreno que ali tinham vários tipos de plantações. O seu avô era um floricultor, ele tinha várias espécies de flores, de plantas, de todos os tipos que vocês possam imaginar. E aquilo ali era o hobby da vida dele. Ele amava aquela plantação, ele amava aquele lugar. Ali era o paraíso para ele. E o seu neto cresceu vendo o amor que seu avô tinha por aquele lugar. Certo dia, seu avô faleceu, ele herdou o lugar. E junto com esse lugar, o seu avô deixou um livro, no qual ele dava todas as instruções para que ele conseguisse manter aquele lugar do jeito que ele sempre sonhou. Ali tinham todas as espécies catalogadas, todos os cuidados para cada espécie, como tratar pragas, ervas daninhas, o que fazer, quanto tempo de luz do sol cada planta poderia ter, e todas as informações, um livro bem robusto. E o garoto ficou todo empolgado e falou: eu vou seguir o sonho do meu avô. O amor da vida do meu avô é esse lugar, e eu vou valorizar a memória do meu avô. E ele pegou aquele livro e se debruçou sobre aquele livro dia e noite. O garoto empolgado, não dormia, não almoçava, não tomava café, não fazia nada. Ele só estudava o livro, estudava. Ele foi memorizando coisa por coisa, etapa por etapa. O garoto conhecia tudo. Falava a página, ele já lembrava da espécie de planta e todos os cuidados. E o tempo foi passando e ele estudando, e ele todo empolgado. Certo dia, um dos vizinhos que conhecia o seu avô, muito amigo, sabendo da paixão que seu avô tinha por aquele lugar, chamou o rapaz. E o rapaz foi
empolgado, com o livro na mão, e o Senhor o questionou: o que está fazendo com a herança que seu avô lhe deu? Você sabe que esse lugar era o sonho da vida dele. Ele se dedicou demais a esse lugar. E o garoto falou: eu sei, eu estou honrando a memória dele. Já li esse livro não sei quantas vezes, já decorei página por página. Só que o rapaz abriu o portão da propriedade e todas as plantas estavam murchas, morrendo, tomadas por ervas daninhas e pragas. Irmãos, enquanto nós estivermos só no campo da teoria, o nosso jardim vai só desabrochando, irmãos. Enquanto estivermos somente no campo da teoria, o nosso jardim... Alô, som? Testando. Enquanto nós estivermos só no campo da teoria, meus irmãos, as nossas flores podem desabrochar, elas podem secar, ervas daninhas podem tomar o nosso lugar. Quando a gente fica só no campo da teoria, sem arregaçar as mangas, como esse garoto fez, ele tinha o entendimento de que só ter o conhecimento já era o suficiente. Mas não é assim. Ter o conhecimento é metade do caminho. A outra metade nós temos que fazer com os nossos próprios pés, arregaçando as nossas mangas e indo com as enxadas, tesouras, adubo, inseticida, seja o que for, para combater todas as pragas e ervas daninhas que há no jardim desse mundo. O garoto entendeu errado o que o seu avô tinha deixado para ele, e que não cometamos o mesmo erro com o que Deus deixou para nós, a dádiva da nossa salvação, para que nós não fiquemos apenas no campo da teoria, meus irmãos, mas que pratiquemos toda boa obra, pois ela é tão importante quanto a teoria. Paulo vai dizer, salvos sois pela fé. E Tiago diz sobre a importância das obras. Num primeiro momento, isso parece ser uma bela contradição, inclusive usada por ateus e outras religiões para atestar que a Bíblia não é inerrante. Mas a verdade é que isso é uma perfeita conversão, uma convergência na qual uma coisa completa a outra. É um paralelo. A fé sem obras é morta. A fé genuína automaticamente produz as obras. Não há como nós levantarmos a nossa mão, chorarmos e nos ajoelharmos aqui no culto e quando sairmos daqui, não praticarmos o que a gente aprendeu. Se isso acontece, eu sinto te dizer, a sua fé não é genuína. A fé verdadeira, ela produz em nós uma vontade de buscar, de sermos melhores a todos os dias, de ajudarmos e modificarmos a realidade ao nosso redor. A nossa fé sem obras realmente é morta. Tiago ainda diz: mostre a tua fé sem obras e eu te mostrarei o tamanho da minha fé pelas minhas obras. E não é uma contradição. Na verdade, elas se completam, tanto Paulo quanto Tiago. Irmãos, eu vos digo, e por experiência própria, quando eu me converti, eu busquei a parte teórica ao extremo. Me debrucei sobre as Escrituras, eu assistia podcasts, eu via vídeos, eu fazia tudo o que eu podia para conhecer a palavra de Deus. Só que no início da minha conversão, a minha maior dificuldade era largar a mão desse mundo, no qual eu estava acostumado há tanto tempo. Eu vivi mergulhado na sujeira desse mundo por muito tempo. E quando a gente se converte, é difícil demais nós aceitarmos que não podemos mais nos sujar. Abrir mão de amizades, de certos hábitos, de lugares, de tipos de roupa, de jeito de falar, de se comportar, de pensar, de se expressar. Até a linguagem corporal de um cristão tem que mudar. E num primeiro momento isso para mim foi chocante, porque eu nunca achei que eu conseguiria fazer isso. E a gente se engana muito em acreditar que nós temos que nos consertar
antes de estarmos aqui. E aí nós ficamos somente no campo da teoria, lendo e achando que estamos bem, e não estamos produzindo fruto, não estamos deixando o Espírito Santo tomar lugar, fazer a sua casa e fazer morada em nós. Eu costumo dizer que quando a gente está nesse estágio, nós somente estamos alugando nosso espaço no nosso coração para o Espírito Santo. A gente aluga quando a gente está mal, quando a gente precisa, mas quando está tudo bem, a gente despeja ele, some. E aí quando a gente fica mal, a gente aluga de novo e ele vem. Só que a gente tem que entender, irmãos, o Espírito Santo ele não é invasivo. Ele não vai te dominar à força e te deixar descontrolado. Isso não vai acontecer. Ele não vai tomar o controle sobre você como se fosse um cavalo em uma rédea. Isso não vai acontecer. O Espírito Santo precisa que nós deixemos, que nós abramos o nosso coração a Ele, deixemos Ele dominar o lugar, Ele fazer o que tem que ser feito, jogar o que tiver que jogar para fora, limpar o que tiver que limpar, fazer o que tiver que fazer. E eu não estou dizendo que isso é fácil, não é. Não é. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo só de aluguel, temos que lembrar que o inquilino não tem autoridade para mexer na casa. O inquilino só pode morar ali durante o tempo que o dono permitiu. Agora, quando damos a chave dessa construção para o Espírito Santo, damos total liberdade a Ele e autoridade, nem que Ele derrube toda a construção, nem que Ele deixe só lá na fundação, lá no chão, e ainda se Ele arrancar toda aquela estrutura que tiver dentro de você, Ele vai levantar algo melhor. Ele vai levantar algo maior. Ele vai fazer algo grandioso na tua vida e não é profetada. Está escrito aqui. Nessas palavras que mudaram a minha vida e a de muitos de nós, e com certeza vai continuar mudando. E eu apelo aos irmãos, entregue a chave dos seus corações a Deus. Deixe o Espírito Santo transformar esse lugar. Deixe Ele derrubar parede, tirar telhado, quebrar escombros, derrubar alicerces. Deixe Ele fazer o que bem entender. Confie no Senhor dos Exércitos. Aquele mesmo que livrou toda a nação de Judá pode te livrar do que seja o que estiver passando na sua vida. O trauma, a dor, a lembrança, o medo. O medo. Quantos de nós têm os seus medos, as suas frustrações, aquela sensação de que você poderia estar mais longe do que está, aquela sensação de que você perdeu tempo demais, de que Deus tem algo grandioso para você, mas você acha que já não dá mais. E eu lhe digo, aquela nação estava perdida, com a sua sentença já decretada. Todos morreriam, pagariam e sofreriam, mas Deus mudou a realidade de uma nação. Por que não pode mudar a sua, a minha, a de toda a nossa nação? Mas para isso precisamos praticar a palavra, abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo habitar em nós, mas não somente habitar. Deixe ele se transformar no dono do seu templo, do templo do teu coração. Creia, confie e se entregue. Não resista à sensação, não resista ao Espírito Santo, não resista a Deus. Confie que Ele tem o melhor. E nem sempre o processo é fácil, não é. E não é mesmo. Ainda hoje dói, porque às vezes a gente tem uma vontade, um sonho, mas o nosso sonho vai nos distanciar de Deus. Eu falei aqui na escola bíblica dominical, o povo quando saiu do Egito, Deus os livrou das suas pragas e o rei os libertou. Quando o povo saiu do Egito, do cativeiro, escravidão, como escravos, a palavra diz que Deus tocou o coração dos egípcios e eles entregaram de bom grado as suas riquezas para o povo de Israel. E o povo de Israel, que era
escravo que não tinha nada, riquezas, não possuíam nada, saíram do Egito cheio de ouro, com muitas riquezas. Deus havia tocado o coração dos egípcios para que eles tivessem algo para ter e se reconstruir a sua vida. Mas quando eles chegaram lá na frente, eles tiveram a brilhante ideia de construir um bezerro de ouro para adorar, o pecado da idolatria. E eles construíram esse bezerro de ouro com aquilo que eles tinham conseguido dos egípcios. Uma bênção que Deus tinha dado ao povo de Israel, posteriormente se tornou a sua maldição. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós pedimos tanto a Deus: Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquele emprego. Deus, eu quero aquela casa. Deus, eu quero esse salário. Deus, eu quero aquilo. E posteriormente, Deus te dá, te ouve. E aquilo toma o lugar de Deus no teu coração e se torna o teu ídolo, se torna o teu Deus. O teu trabalho, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a moto, seja o que for. Às vezes a gente se frustra, como a gente consegue imaginar que quando a gente entra para a igreja e se torna cristão, tudo vai virar um mar de rosas. Se alguém está pensando assim, infelizmente eu te digo que você está equivocado, e muito. A gente sonha com certas coisas, e quando a gente caminha há pouco tempo, a gente ora para Deus para que Deus nos dê aquilo que a gente almeja. Já orei tanto, pedindo tanta coisa que eu nem me lembro mais. Deus nem deve anotar mais o que eu peço, que deve faltar até folha. Mas a gente fica impaciente, imaginando por que os nossos pedidos não são ouvidos. E a gente fala: pô, fulano ali conseguiu aquilo, o vizinho ali nem da igreja é, o cara nem trabalha, carro na garagem tem, o outro ali nunca fez nada da vida, olha lá, em moto o dia todo. E a gente fala: caramba, e eu trabalho, não tenho vícios, estou na igreja, faço tudo o que posso para ser obediente a Deus, e eu não consigo aquilo que eu tanto almejo. E dói. E às vezes a gente se questiona e quer colocar Deus contra a parede. E acredito que Deus deva ficar numa situação complicada, porque Ele sabe que se Ele nos der aquilo que a gente está pedindo, talvez aquilo ali se torne a nossa perdição. Talvez aquilo ali vai nos afastar dele. E muitas vezes Ele nega o nosso pedido com o nosso coração enganoso, sempre inclinado ao mal, porque Ele sabe, lá no fundo, aquilo vai tomar o lugar dele no nosso coração. Então, para que nós não nos percamos nesse mundo, muitas vezes Deus vai dizer não. É como uma analogia interessante: meu filho, ele não pode ver chocolate. E ele pede o chocolate. Se eu comprar uma caixa de bombom, ele quer comer ela toda no mesmo dia. E aí eu dou 2 bombons para ele, e o sonho dele é comer aquela caixa inteira. Eu falo: não, filho. Na cabeça dele não tem nada demais, ele vai comer o chocolate, tá tudo bem, é o que ele quer naquele momento. Mas eu sei que se eu der aquela caixa inteira para ele vai passar mal, ele vai ficar com dor de barriga, e ele vai me encher o saco a noite inteira sem me deixar dormir. Com Deus é a mesma coisa. Para nós, aquele sonho que tanto almejamos, não tem nada demais. Nós vamos usar aquele item. Mas muitas vezes, aquilo que nós sonhamos é que vai ser o nosso dono, que vai nos controlar. E aí a gente vai aos poucos perdendo aquele tempo que tínhamos separado para Deus. Então, irmãos, eu chego ao fim aqui dessa mensagem expositiva, tentando destacar a importância dessa epístola e mais profundamente a importância de colocarmos aquilo que nós vemos aqui em prática. E eu sei que é difícil em meio a essa correria, e eu mesmo sou refém disso. O tempo se esgota de maneira muito rápida, e às vezes a gente acaba dando valor
aquilo que não tem valor. Pode ter preço, mas valor não tem. O que tem valor de verdade, irmãos, é outra coisa. E a gente nessa correria, passando por cima de tudo, e aí a gente acaba ficando somente no campo da teoria. E a parte prática do testemunho do Evangelho vai sendo negligenciada. Só que, junto com essa negligenciação da prática, vai a nossa salvação. Nós vemos o mundo caminhando para um fim, e um fim trágico. Eu falei aqui outra vez, quase 99% dos bilionários do mundo possuem um bunker. Aqueles que não possuem estão construindo. Normalmente eles constroem embaixo de montanhas as maiores possíveis. A Bíblia já dizia, no fim dos tempos, os poderosos deste mundo se esconderão embaixo de montanhas. Está se cumprindo. Se até os ímpios, os descrentes, estão agindo para o fim dos tempos, por que a igreja está tão passiva? Por que nós estamos de braços cruzados? Por que não estamos pondo em prática aquilo que nós aprendemos aqui, que nós lemos aqui? O que está faltando para nós arregaçarmos as mangas, pegarmos nossas enxadas, nossas tesouras, nossos remédios, fertilizantes e cuidarmos desse jardim que está aí fora, cheio de ervas daninhas e cheio de pragas e insetos que atacam as flores? O que está faltando, meu irmão? E esse questionamento é para mim também, porque antes dessa mensagem chegar até aí, o coração de vocês, ela doeu aqui no meu primeiro. E aqui fica esse questionamento. O que falta para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui? E assim eu termino essa oportunidade.